estão tirando todos os canais de direita do ar, por isso que precisamos mais do que nunca da sua ajuda para que a gente se mantenha todos os dias trazendo a verdade e nada além da verdade. E é claro, para poder levar diariamente a informação correta para a sua casa, toda essa infraestrutura tem um custo, e como querem desmonetizar os canais, estamos mais do que nunca precisando da sua colaboração. Saiba que você pode doar qualquer valor, qualquer mesmo que venha do fundo do seu coração em apoio ao nosso trabalho. Para isso, saiba que é muito rápido e fácil. Doe através do Pix que aparece na sua tela. 11 98338 5253. Repito, 11 98338 5253. A chave Pix é o nosso número oficial de telefone celular. Meu muito obrigado. O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, resolveu durante um discurso ao vivo e para toda a imprensa desabafar, mostrar os mandos e desmandos, revelar o lado podre da Caixa Econômica Federal em governos de Lula e Dilma Rousseff. E é claro que aqui neste vídeo, além da gente mostrar tudo isso, tem ainda um plus para vocês. No caso, o ministro Onyx Lorenzoni, durante uma sessão na Câmara dos Deputados, resolveu jogar na cara de deputados petistas, pessoalistas e da turminha da lacrosfera a real realidade do nosso país durante governos passados. Escancarou a corrupção, deixou muito claro que hoje o governo de Jair Bolsonaro não é corrupto e, claro, fez com que a sessão quase fosse interrompida. Quer entender melhor? Então vem comigo no vídeo a seguir e, é claro, já dando like, curtindo o joinha neste vídeo e compartilhando ele à vontade em todos os seus grupos de Facebook e WhatsApp. Bora lá! Atenção, que tal conhecer um trabalho simples que permite ganhar mais de R$4.000 por mês trabalhando na segurança de casa e 100% online? E olha, não estou falando de vendas na internet e nada mirabolante. É um trabalho real e totalmente legal que você ganha de acordo com seu esforço. Perfeito para quem busca uma renda extra ou até uma nova renda principal, que qualquer pessoa é capaz de fazer mesmo sem ter nenhuma experiência. Clique no link da descrição do vídeo para ver o depoimento de pessoas que já estão ganhando dinheiro online e seja você também mais um caso de sucesso. E olha, podem ser R$4.000 de renda garantida para você e sua família. E o melhor de tudo é que você vai poder trabalhar da onde quiser e como quiser. E sabe qual o valor que você vai ter que pagar uma única vez na sua vida? Apenas R$67. Sim, é isso e nada mais. Portanto, para você ter acesso a tudo isso, basta acessar o link que se encontra logo aqui embaixo na descrição deste vídeo e não perca esta grande oportunidade. Olhem só esta notícia na sua tela. Esta, infelizmente, é apenas um pequeno exemplo das principais notícias que circulavam em todo o país numa época em que Lula e Dilma Rousseff desgovernavam a nossa nação. Mas hoje, no governo de Jair Bolsonaro, a manchete que ultimamente vem sendo circulada, claro, pela imprensa séria e comprometida com a verdade, é essa que você está vendo. Essa notícia da Agência Brasil, que é um site ligado ao governo federal, mostra que o combate à corrupção tem sido uma de suas principais prioridades. Ao mesmo tempo, esta outra notícia que mostra o lucro recorde da Petrobras e, inclusive, o bom funcionamento de diversas outras empresas estatais é uma realidade que hoje incomoda e muito a turminha da oposição, que, claro, torce para o quanto pior, melhor. E por falar nisso, eu quero colocar, a partir de agora, um vídeo maravilhoso de um belo discurso do presidente da Caixa, Pedro Guimarães, que resolveu escancarar todos os escândalos de corrupção na cara da imprensa marrom e especialmente na frente de petistas. Quer assistir? Então vem comigo agora nesse vídeo. Vou botar aqui para vocês, olha só. 46 bilhões de reais foram roubados, desviados, mas não estavam em quem precisa. Sabe o que isso significa? 500 mil famílias deixaram de ter as suas casas próprias porque esse dinheiro foi para quem não precisava. Isso não é a gente que está falando. Vou repetir. Pela primeira vez em 10 anos, o FGTS é o dinheiro dos trabalhadores. Mas não ia para os trabalhadores. Ia para várias empresas, que não eram os trabalhadores. Um superintendente da Caixa, que ganhava 30 mil reais, devolveu 40
milhões de reais. Nem se ele trabalhasse 100 anos e não gastasse nada, ele ia conseguir todo esse dinheiro. Esta é a diferença desse governo, dentre outras. Pessoas sérias, que não roubam, não deixam roubar e vão atrás do que fizeram de errado. Porque, de novo, como não tem roubo, sobra dinheiro. A Caixa hoje tem 250 bilhões de reais prontos para emprestar. A Caixa vai reduzir os juros. Não está aumentando a Selic? Então a Caixa Econômica Federal, com lucro que nunca teve, sem roubar, vai diminuir os juros da casa própria. Mas isso fica para quinta-feira. A realidade é pensar nas pessoas mais carentes, não roubar, não deixar roubar e tentar recuperar. Só que se a gente tivesse a Caixa de 10 anos atrás, este programa não aconteceria. Muito obrigado. Ai, ai, que dia difícil para os petistas, para a oposição. Cadê a turminha do MBL se manifestando de maneira contrária a isso atualmente? Ah, eu esqueci, no passado eles se manifestaram, né, contra tudo isso. Mas hoje, inclusive, conforme vocês estão vendo, mais esta notícia na sua tela, estão convidando até a petistaiada, inclusive Luiz Inácio Lula da Silva, para as manifestações deles pelo Fora Bolsonaro. Essa turma é capaz de tudo, viu? Até de coisas que um dia nós imaginávamos que jamais iria acontecer. E é claro que os petistas, depois de serem obrigados a escutarem todas essas duras verdades, iriam reagir, como é o caso do vídeo que nós veremos a seguir da petista e deputada federal Érica Cocai. Olhem só o discurso dela. Vamos assistir juntos. Nós temos mais de 14 milhões de desempregados no país. Temos 35 milhões na informalidade. Aliás, na informalidade nós temos 40,6% da força de trabalho ocupada. E grande parte destes que estão na informalidade não tem CNPJ. Ou seja, são mais de 19 milhões de brasileiros e brasileiras na informalidade sem CNPJ. Nós temos a fome que voltou a existir nesse país. A fome voltou a existir. A fome que deixou de ser uma realidade no Brasil durante o governo Lula, ela volta a existir. Aliás, nós estamos muito longe do pleno emprego e temos, inclusive, uma queda na renda média do trabalhador da iniciativa privada. Oi? É sério mesmo tudo isso que eu acabei de escutar? Não, pera um pouquinho. Editora, vamos refrescar a memória dessa petista. Coloca aqui na tela essa reportagem. Portal UOL de Economia. Desemprego é 11,8% e atinge mais de 12 milhões de desempregados, diz IBGE. A matéria do dia 29 de novembro de 2016. Portanto, retrata a realidade do governo de Dilma Rousseff. E é claro, no governo de Lula, a taxa de desemprego também durante os seus 8 anos de desgoverno, e inclusive marcado por escândalos sucessivos de corrupção, também teve a marca de altas taxas de desemprego, inflação e sérios problemas da economia. E além do mais, repito, corrupção. Fomos também obrigados a escutar que durante o governo de Lula a fome não existia, a inflação então estava totalmente tranquila e controlada, e tentando dizer que no governo de Jair Bolsonaro estamos vivendo uma verdadeira crise, tá um caos. Bom, mas vamos refrescar mais uma vez a memória dos petistas, em especial da deputada Érica Cocai. Olhem só essa matéria. Lula diz que alta dos alimentos é inflação boa. Para o presidente, aumento dos preços mostra que as pessoas estão comendo mais e gera produção maior. Reportagem do jornal O Estado de São Paulo pela BBC Brasil, datada do dia 11 de abril de 2008. Ah, meus amigos, se fosse Jair Bolsonaro dando uma declaração dessa, você já sabe, né? Agora vamos dar sequência no vídeo da petista. Bora lá. Trimestres abril, maio e junho de 2021 demonstra uma queda de 4,9% em relação ao mesmo período de 2020. Ainda que o governo tenha a mesma cantilena de que era preciso fazer a terceirização, de que era preciso fazer a reforma trabalhista que retirou tantos direitos neste país, que era preciso fazer a reforma da Previdência, é a mesma discussão da PEC 32, que alguns ousam, numa forma assintosa contra a nação, chamar de reforma administrativa. É a mesma lógica de que é preciso dar loas ao mercado financeiro, porque o Brasil está financeirizado,
Não há um projeto de desenvolvimento nacional neste país, não há. O país está absolutamente à mercê dos interesses de um capitalismo rentista, não produtivo, ou alguns chamam de capitalismo vadio também, que vive de rendas e, portanto, está apartado do mundo do trabalho, está apartado do mercado interno, porque não produz, está apartado da necessidade de termos uma infraestrutura para escoar a produção, posto que não produz. É este o segmento do país que tem sido louvado por Paulo Guedes, é dali que ele vem. Aliás, o governo destruiu, acabou com o Ministério do Trabalho. Disse o deputado Vicentinho, foi uma das suas primeiras ações. E volta a ter o Ministério do Trabalho, não em função da necessidade de responder às demandas e à angústia e à dor do povo brasileiro, mas de acomodar as suas relações, acomodar, como acomoda com o orçamento clandestino, acomodar uma base para que possa fazer frente à necessidade que esse país tem de levar adiante todos os crimes cometidos pela presidência da República e pelo governo. Por fim, presidente, também disse o deputado Vicentinho, e eu apenas reafirmo, a necessidade de nós estarmos trabalhando na perspectiva de assegurarmos a fiscalização das normas do trabalho decente, porque qual é o discurso do governo? É precarizar, 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 precarizar. O presidente da República teve uma ousadia cruel de estabelecer que as pessoas ou têm um emprego ou têm os direitos. E aí vai precarizando. É o mesmo discurso escarrocata. É o mesmo discurso do período da escravidão nesse país. É melhor que você tenha um prato de comida ou alguns vinténs que caem da mesa farta, onde se estabelece relações ilícitas na saúde, no meio ambiente, em tantas outras esferas do governo, ou do sistema financeiro. Essas migalhas que caem... Para concluir, deputado. Apenas para concluir, presidente, essas migalhas que caem, se contentem com elas e vamos arrancando o trabalho decente. O orçamento, já disse o deputado Vicentinho, para a fiscalização do trabalho é o menor dos últimos anos. E o que é que nós temos de concreto neste país? Nós temos um PIB no trimestre de menos 0,1%. Nós vamos ter uma perspectiva de termos uma inflação que atinge de forma mais cruel a população de baixa renda, descontrolada, está chegando a 2 dígitos a inflação no Brasil. Então, portanto, ministro, ainda que o senhor seja eivado de boas intenções, o Brasil real é um Brasil triste, é um Brasil que exige governo, e nós não temos governo que possa estabelecer a retomada de um projeto de desenvolvimento nacional das cadeias produtivas, do emprego e da renda nesse país. Bom, vamos lá, senhora deputada, como que podemos falar em um Brasil parado que não se desenvolve sem olhar para os governos anteriores? Olha só o que o senhor Lula e Dilma Rousseff faziam, que provavelmente a senhora ficava quieta. Reportagem do jornal O Exame. Megalomania do PT, mais crise, mais falta de verbas é igual a 8.000 obras paradas. Primeiro foi a megalomania dos governos petistas, depois a crise, a falta de verbas e o resultado. De aeroporto a creche existem, na época lá em 2018, uma contabilidade de mais de 8.000 construções totalmente paradas. Em especial na Avenida Beira-Mar de Fortaleza, estado do Ceará, que inclusive é dominado pelos governos do PT até hoje, se transformou numa espécie de carnaval fora de época em 31 de maio de 2009, quando a FIFA anunciou que a capital cearense seria uma das cidades sede da Copa do Mundo de 2014. Na época, trios elétricos e bandas de forró animaram os foliões que comemoravam a oportunidade de, no futuro próximo, assistir aos jogos do maior evento de futebol do planeta, mas, sobretudo, a promessa de investimentos e empregos em obras que equipariam a cidade para receber as partidas do Mundial de Futebol. Em janeiro de 2010, o então governador Cid Gomes, na época afiliado ao Partido Socialista Brasileiro, e então prefeita Luiziane de Oliveira Lins, do PT, olha só, do mesmo partido da deputada Érica Cocai,
se comprometeram, junto com o governo federal, na época de Lula, a executar um conjunto de obras capazes de melhorar a mobilidade urbana e estimular a economia da cidade, que tem no turismo sua vocação mais forte. A lista de projetos inclui ampliação de modernização do Aeroporto Internacional de Fortaleza, montagem de um terminal de passageiros no porto e por aí vai. Passado 9 anos daquele domingo de euforia, o mundo se preparava, para uma nova Copa, desta vez na Rússia. Em Fortaleza, apenas 2 obras prometidas, no entanto, foram totalmente concluídas. A reforma do Estádio do Castelão e o terminal de passageiros do Porto de Fortaleza. Em vez de um rico legado, a capital cearense petista herdou um enorme passivo de obras incompletas ou paralisadas. A ampliação do aeroporto Pinto Martins é um caso gritante de inépcia do Estado como gestor de obras de infraestrutura. Mas não, o problema está no governo de Jair Bolsonaro, que inclusive agora, com outra notícia na sua tela, segue investindo bilhões de reais em obras somente na região Nordeste, e boa parte delas para tirar o atraso de obras com essa mesma característica, no caso, paradas abandonadas pelos governos do PT, viu, senhora dona Érica Cocai? Bom, mas para continuar a responder ela, nada melhor do que o ministro Onyx Lorenzoni, que resolveu colocar os pingos nos is e mandou essa que vocês verão na sequência. É espetacular, vale a sua atenção. O ex-presidente Lula não está sendo inocentado de coisa nenhuma. Há uma tecnicalidade jurídica que fez com que as condenações, as acusações fossem suspensas e enviadas para uma outra vara da justiça para que elas pudessem ser feitas análise. Então, não é verdade que quem roubou o Brasil, e a população sabe disso, esteja sendo inocentado. Ele não está inocentado. Essa é uma narrativa que o PT e a esquerda faz, que é completamente mentirosa. Esse é um fato. O segundo fato, o governo do presidente Bolsonaro entra no 33º mês sem nenhum caso de corrupção, e vai continuar assim, porque isso para nós é um valor, mas para eles não é. Eu estive no Mensalão, eu estive na CPI dos Correios, eu sei o que eles fizeram, eu sei o que eles fizeram na Petrobras. Eu fui o primeiro parlamentar que disse que o Lula tinha virado traficante de influência solto do Odebrecht, abril de 2015, eu falei isso, da tribuna da Câmara e da tribuna da CPI. Portanto, eu sei o que eles fizeram. Eu sei também que eu assinei um cheque em agosto de 2019 de 500 milhões de reais para pagar o juro dos 17 bilhões de dólares que eles mandaram para Cuba, mandaram para Argentina, mandaram para Bolívia, mandaram para Venezuela, mandaram para África e que ninguém pagou. Mas não parou por aí, Lorenzoni continuou. Vamos assistir. E nós temos hoje, sim, um governo que em pouco mais de 5 meses se transformou no 3º país do mundo que mais vacina. Algum governador pagou vacina no Brasil? Não. Apenas o presidente Jair Bolsonaro. O Brasil tem 600 milhões de doses de vacina comprada. 62% da população adulta já tomou a primeira dose. Nem os Estados Unidos têm isso. Só a China e a Índia. Portanto, vamos com calma. O Brasil é um dos países que mais curou gente do Covid. O sistema de saúde brasileiro não falhou, com raras e honrosas exceções, como foi o caso de Manaus. E também pontualmente. O sistema de saúde brasileiro funcionou. No nosso estado, o número de UTIs, graças ao recurso mandado pelo governo federal, duplicou na estrutura hospitalar do estado do Rio Grande do Sul. E isso ocorre em vários estados da federação. É uma pouca vergonha querer culpar um presidente de uma pandemia que ninguém no mundo sabe como é que trata. É uma falta de caráter. É uma falta de correção no seu procedimento. O Brasil de Lula, o povo sabe. O desafio é, bota o Lula na rodoviária de Brasília, vê quanto tempo dura. E põe o Bolsonaro para ver quantas milhões de pessoas vão. Independente da questão política, nós tivemos o Brasil desgraçado na mão do PT e da esquerda por 14 anos. Recuperar isso, que começou lá com o Fernando Henrique, não é fácil. Nós diariamente lutamos para transformar o Brasil. E tanto é verdade que a população reconhece que aonde a gente vai nesse país, a gente vê as famílias de verde e amarelo. Quando chegaram ao poder no nosso estado,
Olívio Dutra, 1999, toma posse no Palácio Piratini e a bandeira colocada na frente do palácio pela ex-presidente Dilma Rousseff não é a bandeira brasileira, é a bandeira de Cuba. E eu desafio, porque eu tenho essa foto, que me mostre uma bandeira do Brasil no dia que eles chegaram no governo do meu estado. Não tinha. Não encontra a bandeira do Brasil na mão de ninguém. Porque o que eles queriam fazer era a pátria grande do socialismo. Nós impedimos. Nós mudamos a história. E o Brasil hoje tem um presidente que serve o seu país, que teme a Deus, que protege o direito de propriedade, que protege as liberdades individuais e que protege as famílias brasileiras. A junção destes dois vídeos, tanto do presidente da Caixa quanto do ministro Onyx Lorenzoni, acabam jogando um verdadeiro balde de água fria numa oposição que tenta queimar um presidente da República somente pelo fato deste presidente estar disposto e efetivamente cumprindo as suas promessas de campanha em revisar, por exemplo, contas e contratos da Lei Rouanet, contas e contratos da publicidade, especialmente da dona TV Globo. Um governo que muito bem lembrou Lorenzoni em nenhum momento desamparou a população brasileira, mesmo neste grave momento da área da saúde. Inclusive, não é o governo federal que está na lista da Polícia Federal ou de qualquer outra força de investigação em relação a possíveis desvios do dinheiro público. Não foi o Bolsonaro que talvez tenha superfaturado equipamentos, que talvez tenha desviado doses. Não foi o governo de Jair Bolsonaro que teve a mulher e 3 irmãos presos na cadeia por desvio do dinheiro público da área da saúde. Não, não, não. Sabe de quem que eu estou falando? Do presidente da CPI do circo, o senhor senador Omar Aziz. Mas aí eu te pergunto, tem moral alguma este senhor, senador Omar Aziz, de estar presidindo uma CPI como essa, inclusive tendo ele como próprio investigado pela Polícia Federal? É a pergunta que fica. Entenda uma coisa, como o próprio ministro Lorenzoni nos lembrou, o governo do PT permaneceu no poder por 14 anos. Se formos contabilizar o total de tempo que a esquerda ficou no país, temos ainda que incluir 2 mandatos completos de Fernando Henrique Cardoso. Logo, reconstruir o Brasil depois de tanta destruição por um longo período de tempo não está sendo nada fácil, mas o principal já é a realidade do nosso país. Um governo federal de Jair Bolsonaro que não rouba e não deixa roubar. E outra coisa, o governo de Jair Bolsonaro assumiu em 2019. Nós passamos por 19, 20 e 21, apenas 3 anos de governo, sendo 2 num grave momento da área da saúde que não somente o Brasil passou, mas todo mundo segue passando e de maneira muito pior. Mas essa é a mesma imprensa e essa oposição parece não se recordar disso. E o que falar dos péssimos índices de Cuba, Venezuela, Argentina, inclusive com uma enorme falta de transparência sobre tais dados? Não, não, mas o grande problema da América Latina, inclusive um dos principais problemas do mundo, é o governo de Jair Bolsonaro, não é mesmo? Por isso, pessoal, que eu peço para que você curta e compartilhe à vontade este vídeo em todos os seus grupos de Facebook e WhatsApp. A gente tem que atingir não somente pessoas que acompanham o presidente, mas especialmente aquelas que têm dúvidas acerca da honestidade de Bolsonaro, do que o governo federal vem fazendo. Todos esses vídeos e análise que eu aqui fiz, com todo carinho, é justamente para poder mostrar à população que o Brasil está no rumo certo, que temos um governo que finalmente defende Deus, a nossa pátria, a nossa família, e está disposto a defender a nossa liberdade. Olha, pessoal, agora eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lynch, estou falando daqui do estado de São Paulo. Te vejo no próximo vídeo e se você curtiu esse conteúdo, deixa o seu like, a sua curtida, o seu joinha. Tchau, tchau. Atenção, que tal conhecer um trabalho simples que permite ganhar mais de R$4.000 por mês trabalhando na segurança de casa e 100% online? E olha, não estou falando de vendas na internet e nada mirabolante. É um trabalho real e totalmente legal que você ganha de acordo com seu esforço. Perfeito para quem busca uma renda extra ou até uma nova renda principal, que qualquer pessoa é capaz de fazer mesmo sem ter nenhuma experiência. Clique no link da descrição do vídeo para ver o depoimento de pessoas que já estão ganhando dinheiro online e seja você também mais um caso de sucesso.
E olha, podem ser R$4.000 de renda garantida para você e sua família. E o melhor de tudo é que você vai poder trabalhar da onde quiser e como quiser. E sabe qual o valor que você vai ter que pagar uma única vez na sua vida? Apenas R$67. Sim, é isso e nada mais. Portanto, para você ter acesso a tudo isso, basta acessar o link que se encontra logo aqui embaixo na descrição deste vídeo e não perca esta grande oportunidade.